Vamos mergulhar hoje na história do Teatro das Escolhas Inacabadas. É uma análise de uma jornada bem surreal, bem simbólica, uma história onde o passado não tá morto, sabe? Ele tá só ali nos bastidores, esperando a hora de ser ensaiado de novo. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa frase. Ela foi encontrada no verso de um folheto escrita por uma criança. É esse o gatilho. Uma promessa quebrada que ecoa desde o primeiro momento e já prende a nossa atenção. Então, a nossa jornada não começa exatamente num teatro, não. Começa num lugar bem mais íntimo e, para ser sincero, caótico. O apartamento do Lucas. É nesse cenário que um objeto esquecido o força a encarar um passado que ele tentou com todas as forças enterrar. E que apartamento, hein? A descrição já dá uma sensação imediata de decadência. Não é só um espaço físico, né? É um reflexo direto do estado mental do Lucas. Um lugar que está ali prestes a desmoronar, assim como ele. E no meio de toda essa bagunça, o que aparece? Este folheto do tal Hotel Reality Inn. O que faz ele ser tão importante é a anotação no verso, da filha dele, a Clara. É um simples pedaço de papel, mas que carrega o peso de uma memória bem dolorosa. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais estranha. O próprio corpo do Lucas reage ao folheto. Uma cicatriz que ele tem no pulso começa a pulsar em código Morse, soletrando a filha. O corpo dele está literalmente lembrando que esse erro, como ele mesmo chama, está ligado para sempre a Clara. Bom, a partir daqui, a realidade começa a se desfazer. A gente é transportado do apartamento físico para um espaço totalmente psicológico, surreal. Um lugar onde as memórias não são só lembradas, elas são revividas, de um jeito bem doloroso. E quem nos recebe nesse lugar? Seráfina, uma guia super enigmática que parece ter saído, sei lá, da própria literatura. Ela simplesmente surge num elevador com um único botão, o botão do infinito, pronta para começar o que ela chama de ensaio geral. E a transição é total. De um lado, a gente tinha o apartamento, o tal navio rangendo, que era uma metáfora da decadência física. Do outro, agora, um palco decadente, o cenário perfeito para as ruínas psicológicas do Lucas. O espaço real deu lugar ao palco da memória. E o que acontece nesse palco? Fantasmas do passado encenam os fracassos do Lucas. São momentos muito específicos de negligência. Uma mentira que ele contou para Clara, uma promessa que ele trocou por um jogo. E a cena mais dolorosa, talvez, seja da carta queimada, onde a Serafina sussurra a verdade na cara dele. Ele escolheu a ficção em vez da própria filha. O que parecia ser só um ensaio, de repente se transforma em algo muito mais sério. Lucas é jogado no centro do palco, mas não mais como um espectador. Agora ele é o réu num julgamento surreal das suas próprias escolhas. Com essa declaração, a Serafina, que agora está sentada na cadeira do juiz, dá início ao julgamento. E o título é a chave de tudo. Lucas não está sendo julgado como pai, mas como um autor. Alguém que falhou em escrever histórias da própria vida. As acusações são fascinantes, porque colocam a negligência ficcional e a real no mesmo nível. Ele é acusado de abandonar o Erevan, seu personagem no jogo, e a Clara, sua filha. Para esse teatro, as duas coisas são narrativas que ele, como autor, simplesmente largou pelo caminho. E essa negligência ficcional é até quantificada. 43. Esse é o número de vezes que ele deixou o personagem dele morrer só para ganhar uns pontinhos de experiência. É um detalhe que parece pequeno, mas que ilustra um padrão de comportamento devastador. E então vem o golpe final. A pergunta da Clara. A voz dela corta toda a sua realidade do julgamento e traz o foco da ficção para a dor real, humana. Essa pergunta simples é mais poderosa do que qualquer acusação formal. Diante de tudo isso, o Lucas finalmente chega num ponto de ruptura. Ele para de ser só um observador passivo dos próprios fracassos e decide, pela primeira vez dentro daquele teatro, tomar uma atitude e tentar mudar o roteiro. E esse ponto de virada acontece em 4 atos, praticamente. Primeiro, o confronto com a verdade nos espelhos quebrados, depois a decisão, um grito de chega, isso leva à ação de proteger a Clara e, finalmente, a escolha de reescrever a história. É um momento de agência no meio daquele caos todo. A consequência da escolha dele é imediata e dramática. A realidade simbólica que o aprisionava simplesmente se desfaz. O teatro, que era feito de palavras e memórias, desmorona numa avalanche de páginas. A estrutura da culpa dele se quebra. Mas o fim do teatro não é o fim da história.
De volta ao apartamento, a realidade não foi simplesmente restaurada, ela foi alterada. E essa alteração deixou para trás consequências bem estranhas e novos mistérios. As mudanças são palpáveis, mas muito esquisitas. O jogo, que antes era uma fuga, agora tem uma versão pixelada da Clara dentro dele. E o caderno dela, que era um diário de dor, agora tem uma nova pergunta, cheia de incerteza, mas talvez com um fiozinho de esperança. E o mistério só aumenta. Uma nova nota, assinada com um S, Serafina, com certeza, aparece. Isso dá a entender que o julgamento do Lucas foi só um ato numa peça muito, mas muito maior. A história dele parece longe de terminar. Essa é a linha final e arrepiante da narrativa, e ela muda a perspectiva de tudo. O hotel, o teatro, nada disso era um destino. Era a manifestação externa de um problema interno, um sintoma da condição do Lucas. E tudo isso nos deixa com uma pergunta muito forte. Lucas tentou reescrever o passado, mas as alterações na realidade mostram que as páginas antigas não foram só apagadas, elas foram reescritas por cima com a tinta ainda fresca. A questão que fica é, até que ponto é possível realmente mudar a narrativa de quem a gente foi?